Não tem nada mais gostoso do que saber das tretas que rolaram nos bastidores das séries tendências de antigamente, né? E hoje vou trazer pra vocês uma diretamente dos anos 2000. Isso aí, eu tô falando de DLC, Um Estranho no Paraíso. Seriado de 2003 que voltou a fazer sucesso em 2020 após ser adicionado novamente nos catálogos dos streamings. A série, que durou de 2003 a 2007, tem um total de 92 episódios, o que totalizou 4 temporadas. A direção da série ficou por conta de Josh Schwartz, de Gossip Girl, juntamente com Stephanie Savage. E juntos conseguiram obter 68% de aprovação dos críticos e 72% de aprovação do público, segundo o site do Rotten Tomatoes. O elenco era composto por Ben McKenzie, de Gotham, Adam Brody, de Casamento Sangrento, Rachel Bilson, de Heart of Dixie, e também Misha Barton, a It Girl da época que, antes de todo o reconhecimento, chegou a interpretar uma garota do filme O Sexto Sentido, com Bruce Willis. Na série, acompanhamos Ryan Atwood, um adolescente problemático que recebe ajuda de um advogado público depois de ter sido preso por roubar um carro e logo em seguida ser abandonado por sua única família. Sem ter para onde ir, o garoto recebe a oportunidade de ir morar temporariamente em DLC com o advogado que o ajudou. Só que esse lugar nada mais é do que o paraíso das mansões no mundo dos ricos, localizado na Califórnia. Durante o tempo que ele vive lá, ele acaba percebendo que nem tudo naquele lugar é tão perfeito como aparenta ser. Casos de família total vibes aqui, tá, galera? Se você gosta de série com esse tipo de energia, com certeza você vai gostar de DLC. Você tem desde família rica sendo exposta e falindo ao vivo em cores, até amiga casando com pai de amiga pelo dinheiro e fama, e também aborda alguns temas aí sensíveis como e por aí vai. É a típica série teen anos 2000, tipo Gossip Girl e One Tree Hill, que você tá pela fofoca, você vive pela fofoca e é isso. Nice. Essa receita clássica de drama teen nunca falha e realmente a série fez muito sucesso na sua estreia. Agora a pergunta que não quer calar é: se fez tanto sucesso, por que só 4 temporadas? E é aí que entra a treta. Boy. Mesmo algumas pessoas sendo pegas de surpresa pelo anúncio, os fãs que acompanhavam o seriado fielmente sabiam muito bem que por trás das câmeras não existia nenhum paraíso. Depois de algumas especulações, foi revelado que nos bastidores estava acontecendo um certo esgotamento criativo muito grande nos produtores, que sempre tinham que estar dando um jeitinho para resolver alguns problemas que surgiam com certos atores. Isso porque eles eram muito importantes para a série e estavam querendo sair antes do tempo, o que fazia com que muitos deles não dessem 100% de si durante as gravações. E isso acabou criando todo esse desgaste criativo para o processo de desenvolvimento da série, o que foi deixando ela com uma narrativa meio perdida no decorrer das temporadas, principalmente da terceira para a última. O drama que tinha na série aparentemente existia também na vida real, assim como na maior parte dos casos. Coitado do Josh, não tinha um minuto de paz, teve que passar pela mesma coisa com as tretas do elenco de Gossip Girl anos depois. Sobre o fato das dificuldades com os jovens atores, o ator que interpretou o Jimmy Cooper, pai de Marissa, Tate Donovan, confirmou em entrevista para Vulture em 2013 que o elenco jovem da série era assim muito difícil de lidar e falou o seguinte, abre aspas: eles simplesmente não queriam mais fazer a série. Os adultos eram ótimos, mas com os mais novos, quando você atinge um certo sucesso, quer sair e fazer outras coisas. E aí ele completa com: um dos atores se virou pra mim e disse: esse programa está arruinando minha carreira cinematográfica. E ele nunca tinha feito um filme antes. Fecha aspas.
Depois dessa entrevista, ficou claro pro público que as facas estavam afiadas sim, e essa indireta com certeza foi para a atriz Mischa Barton e para o ator Adam Brody, ambos Marissa e Seth Cohen na série. Isso porque ambos vinham deixando claro que não estavam mais contentes com a série, dando entrevistas e agindo de forma bem controversa durante as filmagens. A atriz deixou isso óbvio quando uma entrevista polêmica foi revelada pela revista Elle em 2004. Quando perguntada sobre o tipo de correspondência que ela recebia dos seus fãs, ela respondeu com o seguinte: é fascinante as histórias que você recebe, tipo, eu estava na guerra e minha perna foi cortada e eu estou no hospital. Nunca mais vou andar, mas tudo que posso fazer é deitar na cama e assistir ao seu programa de TV. E é só as coisas que você recebe. E pra melhorar ainda mais a vibe na entrevista, quando a jornalista pergunta se a carta veio de um soldado no Iraque, ela responde da seguinte maneira: não me lembro, mas estava no topo da lista de tipo, histórias de partir o coração. Você está brincando? Deus sim, certamente há coisas mais importantes na vida do que o meu programa idiota. Mas tipo, ok, se você se sente assim, eu fico tipo, isso é legal, fecha aspas. A jornalista ficou tão em choque com o desdém da atriz e descreveu a ação como: falou com a voz cansada e cantada, deu de ombros e ainda terminou com um ela ri e revira os olhos. Já o ator Adam Brody foi odiado pelos produtores e o seu personagem odiado pela rede desde o início. Isso porque depois que o roteiro ficou pronto, a equipe da Fox odiou o personagem Seth Cohen. Queriam que ele fosse cortado de qualquer jeito, mas o criador insistiu e conseguiu deixar o personagem na série. Já os produtores, o ator logo de início causou uma péssima impressão porque foi fazer o teste sem ao menos saber as falas do seu personagem. Aí não dá pra defender, né? Mas resolveram dar mais oportunidades pra ele porque viram que ele tinha um potencial muito grande pra interpretar o personagem. E graças a isso tivemos Adam Brody como nosso querido e eterno Seth Cohen com seu humor sarcástico maravilhoso. Em 2023, os criadores da série lançaram um livro chamado Welcome to the OC The Oral History, onde contaram como criaram e fizeram todo o show. E no decorrer do livro, o diretor revelou que houve sim um esgotamento quando chegaram na terceira temporada. E por terem feito tantos episódios de forma muito rápida, o cenário não era mais tão feliz como era antes. E ele sentia que foi o único que tinha superado na época. E pra ele, tinha sido sim uma jornada muito boa, mas não negou ter sido uma jornada volátil também. E aí ele cita que o ator Brody mudou totalmente a forma em que se entregava para o papel, que inclusive tinha mudado tanto que precisaram intervir de forma criativa nessa falta de interesse. E para explicar todo o desinteresse do ator no papel, fizeram com que o personagem Seth Cohen se visse naquela da cor verdinha, sabe? Para que a forma arrastada do ator fosse mascarada com o raio que ele usava. Logo depois, em entrevista com a 2Fab, o ator se pronunciou para falar sobre a sua falta de interesse na série e disse o seguinte, abre aspas: fui educado com todos, gostei dos diretores e da equipe, me dei muito bem. Eu nunca gritaria com ninguém ou diria qualquer coisa maldosa, mas acho que deixei claro meu desgosto pelos episódios posteriores. Não mascarei isso de forma alguma e tenho certeza de que zombei disso abertamente. Portanto, não me orgulho disso. Comecei a ficar menos interessado criativamente. Me culpo pela falta de profissionalismo e pelo desrespeito ao trabalho. Em termos de engajamento como um todo, direi apenas que são programas diferentes, a primeira temporada e as seguintes. Se a qualidade tivesse ficado muito mais engajada, acho que a qualidade disso e o meu envolvimento andam de mãos dadas, fecha aspas. Ou seja, sorry but not sorry. Sobre a qualidade da série ter caído tanto a partir da terceira temporada, o diretor informou que na época estavam com um novo presidente na Fox e o cara queria uma história de novela mais adulta. Isso porque naquela época a série Desperate Housewives fazia muito sucesso e a gente sabe que para o estúdio o que importa realmente é o dinheiro, não o tempo e muito menos a qualidade. Então foram aumentadas as cargas horárias de gravações e também a quantidade de drama mais
adulto que a série tinha. E tudo que era pedido pela rede era acrescentado na série. Até que chegou um momento em que, infelizmente, o seriado se tornou tudo aquilo que eles zombavam no início. E isso desagradou totalmente ao público que acompanhava a série. Outra pessoa que mostrou seu descontentamento total com o elenco foi o ator Ken Ganded, que interpretou o Volchok, que disse o seguinte, abre aspas, aqueles garotos eram miseráveis pra cara. Eles não se lembravam das falas de propósito, eles eram jovens. E continuou dizendo, Ben Mackenzie foi meio malvado comigo. Eu não tinha feito nada até então e ele foi um pouco babaca. Mas eu amo. Acho que ele é um ótimo ator e amo Southland. Segura aí essa lapada do gato destruindo toda aquela imagem de estupro que você tinha do Ben. Segura. Pra quem não conhece, Southland era uma série policial em que Mackenzie participava no ano de 2009. Quando questionado sobre as palavras do colega de elenco, o ator reconheceu que seu comportamento nem sempre foi bom e falou o seguinte: se deparar com o nível de sucesso em uma idade tão jovem pode fazer você estranhamente se sentir culpado por isso, o que significa que você se comporta como um idiota. Essa é a minha teoria de qualquer forma, mas é claro que você comete erros, mas é assim que você aprende e melhora. O famoso é errando que se aprende. Depois que a série estreou nas plataformas de streaming, ela voltou a ficar em alta e por isso mais alguns babados começaram a ser revelados, principalmente pela atriz Misha Barton, que apontou que sofreu bullying nos bastidores, a divisão de cachê era favorável apenas para uma parte do elenco, coisa que aconteceu depois de adicionarem mais personagens fixos para a série sem um acordo antes e até mesmo um romance proibido. Foi revelado pela atriz durante um episódio do podcast Call Her Daddy que quando interpretava Marissa tinha apenas 17 anos e teve aí um breve romance escondido na época com Ben. Mas logo houve uma intervenção total quando descobriram porque o ator tinha 25 anos. Polêmico. Sobre o fato, a atriz comentou o seguinte, abre aspas, eu entrei naquele programa virgem, uma criança. Atuar com pessoas mais velhas do que eu foi como, nossa, eles sabem o que estão fazendo. Vão rolar relacionamentos nesse programa e você precisará desempenhar esse papel. E eu não me sentia realmente pronta para isso. Fecha aspas. Sobre ter se relacionado com um ator bem mais velho do que ela falou o seguinte, acho que isso também começou com o pé esquerdo, porque era como se as pessoas se conectassem a esses programas e, sei lá, essas coisas acontecessem. Mas nós nos jogamos nisso muito rápido. Lembro que eles disseram, Misha subiu com Ben e ela tem apenas 17 anos e meio. Os produtores procuraram meus pais, rolou uma intervenção completa e isso foi bem no começo do programa, antes mesmo de chegarmos na metade da primeira temporada. Havia muita coisa rolando lá. Tanta coisa aconteceu em 3 temporadas. Já sobre a questão da adição de atores, divisão de cachês e bullying nos bastidores do programa, a atriz recebeu aí respostas diretas das atrizes Melinda Clarke, que interpretou sua mãe, que falou que nunca presenciou nenhum tipo de maus tratos a ela e a ninguém, que respeitava sua visão, mas que entendia que quando se é muito jovem é realmente puxado e caótico ter que fazer horas absurdas de trabalho, mas que para Clarke era um ambiente muito bom em que adorava estar. Mas sentia seu coração partido em saber desse lado da história apresentado pela atriz e que se a sua experiência havia sido tão ruim, não era a forma correta para nenhum jovem, se referindo aí ao ambiente apropriado para um jovem trabalhar, né? Já Rachel Bilson, que interpretou a sua amiga Summer na série, disse que respeitava a experiência pessoal da colega de elenco, mas que tinham coisas ditas ali que eram completamente falsas. Bilson falou o seguinte, abre aspas, em um dos primeiros comentários ela disse que eu fui acrescentada no último minuto após a primeira temporada, o que na realidade é completamente falso. Ela se refere ao fato de a Barton dizer que Rachel havia sido escalada por último no seriado e por isso os cachês tiveram um reajuste e algumas pessoas
pessoas começaram a receber menos. Mas assim, essas trocas de farpas entre as duas já foram arremessadas há anos atrás. Isso porque durante aquela entrevista polêmica da Ellie, onde a atriz zombou da carta que ela recebeu do soldado, ela soltou uma shadezinha pra Rachel dizendo que a atriz não era regular, mas foi promovida bem rápido. Ela é muito mais aberta sexual do que eu. Ela é tão pequena e eu sou tão magra e alta, acho que teria medo de ter a voluptuosidade dela. Gosto de ser discretamente sexy. Depois dessa entrevista, o rumor que ambas não se davam bem começou a aumentar. Porém, só houve um pronunciamento em 2013, quando estavam comemorando o aniversário da série. Rachel não tem má vontade em relação a Misha. Ela sempre desejou e continuará desejando o melhor a ela. A gente sentiu daqui a amizade, e ainda mais com um representante falando por elas. Misha já vinha falando um tempo atrás que após o acréscimo da atriz para o elenco principal, o cachê foi menor. E em 2020, ela voltou para a mídia com essa mesma narrativa. E dessa vez, Rachel resolveu se pronunciar e desmentir as falas da colega de elenco. E para jogar ainda mais fogo no parquinho, chamaram a atriz para fazer parte em um dos episódios do podcast chamado Welcome to the OC Bitches, para que ela pudesse compartilhar sua experiência com o público todas juntas. O que veio acontecer de fato, porque logo em seguida, Misha Barton participou sim de um episódio do podcast. Chamaram na chincha e a Mona foi mesmo. Vale lembrar também que em 2009 a atriz Misha Barton precisou ser internada para fazer avaliação mental depois que foi vista tendo comportamentos estranhos na sua residência, afirmando que sua mãe era uma bruxa e sobre até o fim do mundo. Testemunhas disseram também que a atriz se debruçou sobre a cerca de sua casa e falava coisas sem sentido nenhum, tendo que ser hospitalizada involuntariamente pela polícia. Naquela época, a atriz se pronunciou e falou que sua vida saiu do controle por não estar preparada para o estrelato do dia para a noite, assim como festejar e trabalhar sem parar. Pensamos, trabalhe duro, divirta-se bastante. Era um trem do qual não conseguia sair. Quando você é jovem, você pode fazer isso, mas depois de um tempo, vai desabar em você. Ainda bem que a atriz conseguiu se recuperar e agora vive bem. Com os holofotes novamente na série em 2020, as pessoas começaram a pedir um revival. Porém, a Fox anunciou que não teríamos mais de DLC. Era o fim, the end. Segundo Michael Thorne, chefe de entretenimento da Fox, apesar de amar muito DLC e ter uma enorme paixão para trazer a série de volta, ninguém está disponível. E ainda deixou claro que não foi por falta de tentativa, já que passou o mês inteiro tentando fazer esse revival se concretizar. Acho que a cota de adolescentes rebeldes do Josh já foi batida. Na verdade, a cota dele e de todos os envolvidos no rolê, né? No meu ponto de vista, a série acabou sendo prejudicada sim. Porém, achei que o seu final foi até razoável. Poderia ter sido muito melhor, mas do jeito que finalizaram não ficou tão terrível assim. Os personagens tiveram finais totalmente de acordo com aquilo que mereciam, e eu acho que isso que importa. Apesar de todo o problema envolvido por trás das câmeras, essa série sempre foi e sempre será vista com muito carinho pelos fãs, e continua sendo um must-see na minha lista com toda certeza. Vale muito a pena ver para tirar suas conclusões, porque nela é impossível não sentir o gostinho daquela época teen dos anos 2000 que foram maravilhosos. Se você ficou curioso para ver a série, ela está disponível na plataforma da Max, então corre lá para assistir. E esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui se você vai assistir ou se você já assistiu, o que você achou da série. Me conta também o que você achou desses babados e bora fazer amizade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, e se conhece alguém que possa gostar do conteúdo, compartilha que você vai me ajudar bastante. E você pode me seguir também nas redes sociais para ficar por dentro dos vídeos futuros. E é isso aí, um beijo e um queijo, fui!